Na realidade, o grande consumidor ilegal de álcool são os adolescentes. Então, apesar do álcool ser um produto legal, o uso do adolescente vai contra o próprio estatuto da criança e do adolescente. Mas como você bem falou no começo de toda a matéria, 6% de todo o álcool consumido no Brasil é feito por adolescentes. Então você pode falar que existe esse comércio ilegal. Então, no mínimo, a gente deveria, o governo deveria repassar 6% de todos os impostos que são coletados com cerveja, né, para um fundo nacional de combater o alcoolismo, porque esse é um dinheiro ilegal que o próprio governo está arrecadando, né? Mas se for ver, a estratégia da indústria do álcool é começar na criança, né, estimular a ideia de álcool como uma coisa boa, que isso vai acabar impactando no adolescente. No adolescente, nessa fase de transição, é que ele realmente vai começar a experimentar com álcool, principalmente com a cerveja. É diferente do que outros países fazem, por exemplo, nos Estados Unidos, a idade mínima para consumir, para comprar e consumir bebidas alcoólicas é a idade de 21 anos. E é uma lei muito bem fiscalizada. No Brasil, nós temos uma tolerância excessiva em relação a permitir que os nossos adolescentes possam consumir bebidas alcoólicas. É como se fosse um direito dos adolescentes consumirem bebidas alcoólicas. Isso não é verdade, né? Eu acho que a maioria dos pais vão discordar desse tipo de atitude, dessa tolerância, dessa falta de fiscalização com uma lei que já existe e não precisamos criar novas leis, só que é uma lei que não é fiscalizada. E com isso acaba aumentando o lucro da indústria de cerveja com o consumo assim, absolutamente sem controle dos adolescentes, né? Bem, está na hora de fazermos mais um intervalo. Voltamos já. Voltamos com o último bloco do Observatório da Imprensa. Hoje, em debate, o uso dos ídolos do esporte em comerciais de bebidas alcoólicas. Doutor Ronaldo Laranjeira, uma pergunta enviada para o nosso site pelo Leonardo Pires, de Belo Horizonte. Ele fala, nos Jogos Olímpicos, o COI conseguiu ter patrocinadores, mas não expor as marcas em locais da competição. O senhor acha que seria possível no futebol? Olha, eu acho sinceramente desnecessário que uma coisa tão boa como o esporte ou o futebol, né, que tem um componente educacional de toda a nossa sociedade, das nossas crianças, tem que ser, mesmo que ser remotamente associado com uma coisa ruim como a cerveja, né? Eu acho que, na realidade, se a CBS tivesse um mínimo de consideração pela criança no Brasil, ele teria buscado, como já foi falado pelo Eric, outros tipos de patrocinadores. Você não precisa, né, expor o melhor que nós temos no Brasil, uma das melhores coisas que é o nosso futebol, que é o nosso esporte, é o espírito de espetáculo, né, que o esporte traz, né, com um tipo de produto, né, que é responsável por mais de 8% de todas as doenças que ocorrem no Brasil. Acho que realmente essa indignação a gente tem que mostrar o tempo todo de que associar uma coisa boa com uma coisa ruim, você não vai ser o caminho da sinalização, da educação que a gente quer para nossas crianças no Brasil, né? Eric, essa pergunta também eu gostaria que você, com a sua experiência esportiva, será possível a gente chegar a essa coisa ideal, utópica, de termos um controle sobre as marcas que estão expostas nos locais das competições esportivas de futebol, digo? Eu acho que esse é o grande ponto que poderia permear o esporte, volto a dizer, né? Teria que partir também de ter coragem o esporte, como teve o Comitê Olímpico Internacional, em dizer o que é mais valioso aqui é o esporte, a competição esportiva. Os outros que quiserem se associar a ele não podem se associar dentro do espetáculo. Foi mais ou menos, vamos dizer assim, o que o Comitê Olímpico Internacional quis fazer lá atrás. O futebol tem o poder para fazer a mesma coisa. Agora, da maneira como está estruturado o futebol brasileiro hoje, com estádios precários, com condição de segurança horrível para levar o torcedor, você não dar o benefício da exposição de marca para o patrocinador é muito ruim. É fácil você fazer nos Jogos Olímpicos, por exemplo, a proibição de aparecer a marca, mas cada marca que patrocina tem 4 anos, pelo menos, para trabalhar o status, se a gente pode dizer assim, de ser um patrocinador oficial dos Jogos Olímpicos. E é aí que as pessoas tiram o melhor benefício desse investimento. O futebol também pode fazer a mesma coisa, ele não precisa estar na camisa para aparecer, ou pelo menos para ganhar dinheiro, ganhar
marca, ganhar retorno com isso. Então o grande ponto é esse, se o esporte se organizar e se solidificar como um produto, ele não vai precisar ter outros produtos atrelados a ele como exposição. Ele tem que valorizar o que é o melhor, que no caso é o futebol, o vôlei, o basquete, o que quer que seja, mas a competição esportiva. Doutor Laranjeira, eu queria fazer uma pergunta agora, mais que o senhor explicasse e convocasse, digamos, o telespectador, o que faz o Instituto Nacional de Políticas do Álcool e Drogas? Quer dizer, não seria possível fazer com que esse instituto tenha uma atuação junto às entidades, sei lá, Federação das Indústrias, em suma, fazer um trabalho de conscientização progressiva, não é? Para que a sociedade, de repente, percebesse que ela está embarcando numa coisa criminosa com relação ao futuro do Brasil. Obrigado pela oportunidade. Esse Instituto Nacional ele é financiado pelo Conselho Nacional de Pesquisas, né, o CNPq. Ele existe há mais ou menos um ano, muito embora a minha equipe na Universidade Federal de São Paulo já exista há vários anos. Nós temos uma campanha acirrada, assim, muito forte em relação a tentar sinalizar, tanto que há alguns anos atrás nós levamos um abaixo-assinado de mais de 500 mil assinaturas para o Congresso Nacional, pressionando o Congresso, né? Acho que o Instituto de Pesquisa ele tem que convencer e tem que mostrar pesquisas. Então, por exemplo, nós temos pesquisas com a própria doutora Ilana Pinsky, que apareceu, mostrando o impacto da propaganda no consumo de adolescentes. Isso nós estamos, de alguma forma, na liderança mundial nesse tipo de pesquisa. Então, nós já criamos um corpo de pesquisa, a gente não precisa mais de pesquisas para mostrar e tentar convencer. Agora, nós vamos precisar de fazer um trabalho político, né, tanto nos gestores estaduais, mas, no meu modo de ver, principalmente no Congresso e no governo federal, no sentido de mostrar que não é no benefício da criança brasileira essa permissividade em relação à propaganda. Você tem, não só a propaganda é um problema, outro problema que o próprio Instituto já identificou, que no Brasil nós temos 1 milhão de pontos de venda de álcool. Né? Quer dizer, nós temos um ponto de venda de álcool para cada 180 habitantes no Brasil. Então nós temos uma situação no que a gente chama de um mercado desregulado do álcool. Muita propaganda, 1 milhão de pontos de vendas no Brasil e a bebida alcoólica é uma das mais baratas do mundo. Então você cria um caldo de cultura onde o Brasil é um dos países que tem um custo social maior em relação ao álcool, né? Então isso nós do Instituto estamos tentando fazer, tentamos mostrar com pesquisas, com informações, para mostrar que se nós continuarmos assim, nós vamos continuando pagando um alto preço. A violência doméstica relacionada ao álcool, o excesso de acidentes de carro associado ao álcool, o excesso de mortalidade, o excesso de doenças associado ao álcool. Então o álcool, né, principalmente a cerveja, ele está muito longe dessa amostra glamurosa, né, que o Dunga e o Luiz Fabiano estão querendo mostrar para as nossas crianças. As crianças mais frequentemente associam o álcool com a violência doméstica, né? A maior parte das crianças que estão na rua é decorrente do uso do álcool. É isso que, de alguma forma, o Instituto tenta mostrar, no sentido de causar um constrangimento aos nossos homens públicos, de fazer essa associação fácil entre o álcool e os esportes, né? Tem uma pergunta aqui, do Ricardo Luiz, aqui do Rio de Janeiro. Ele mandou perguntar, não é, que se a não convocação do Adriano, não sei se é para o professor Laranjeira, que não sei se ele é um especialista em futebol, mas o Eric Betting certamente terá facilidade em comentar isso. A não convocação do Adriano, que apresentou problemas com